Rapaziada, vamos ver aqui o Sombrio Iceberg da Nickelodeon. Foi recomendação do chat e é um vídeo, ó, do Semideus, mano. Já tá em casa já. Link do vídeo original tá na descrição, é isso aí. Vamos dar uma olhada. Ai, meu Deus. Pior que eu assisti aquele documentário lá falando sobre a Nickelodeon. Tem um maluco bizarro na Nick. A Nickelodeon é um canal que foi bastante presente na minha infância, e apesar de hoje em dia ela estar passando por tempos bem sombrios, eu tenho um enorme carinho por ela. E sabendo de várias histórias relacionadas ao canal, no vídeo de hoje nós exploraremos as profundezas do iceberg da Nickelodeon. E para esse vídeo eu não peguei um iceberg em específico, mas sim vários icebergs que eu encontrei pela Ok. Ele não pegou uma lista de iceberg do Hatch, ele pegou várias. Mano, pior de tudo, eu assisti a Nickelodeon, só que fala pra vocês, o melhor canal de desenho, eu já falei algumas vezes aqui no canal, vou falar mais uma vez. O melhor canal de desenho que já existiu na Terra era o Fox Kids. Moleque, na moral, era muito bom, cara. Só que do nada sumiu esse canal, depois virou Discovery Kids, aí depois veio o Jetix. O Jetix era foda, internet. Saudades Inclusive, também. um iceberg que eu mesmo fiz há um tempo atrás. E com tudo isso explicado, vamos para o vídeo. Vamos lá. Camada 1. Toma cuidado com o Danny Schneider, mano. O piloto de Hora de Aventura. Ué, Hora de Aventura não é da Cartoon? Apesar do Hora de Aventura ser um desenho da concorrente, a sua primeira aparição aconteceu na Nickelodeon. O piloto foi lançado no bloco Random Cartoons em 7 de dezembro de 2008. Olha e foi isso. muito bem recebido, ganhando inclusive um Annie Awards, que é conhecido como o Oscar das animações. Porém, mesmo assim, a Nickelodeon recusou fazer uma série baseada no piloto 2 vezes. E com Nick! Caralho, muito burra, mano. isso, a Frederator Studios, o estúdio responsável pela criação do piloto, resolveu apresentá-lo para a Cartoon Network. E o resto é história. Caralho, olha o que a Nick perdeu, mano. Dá pra dizer que a Nickelodeon se arrepende um pouquinho dessa decisão. Cara, mano, o desenho foi um maior sucesso, cara. Caraca, mano, deram muito mole, velho. Porque a Hora de Aventura é mó bom. Butch Hartman. O Butch Hartman é um cara bastante conhecido quando Ele é o cara que faz o Danny Phantom, não é? Que desenha o Danny Phantom? Tava rolando alguma polêmica com ele, só que eu não lembro o que foi. se fala na Nickelodeon. Afinal, ele é uma figura-chave por trás de 2 grandes sucessos da emissora, Padrinhos Mágicos e Danny Danny Phantom. Phantom. Mas durante os últimos anos, ele se envolveu em diversas polêmicas, como anunciar um serviço de streaming através de um financiamento coletivo e, quando a meta é batida, ficar anos sem nenhuma notícia, vender artes feitas utilizando tracing e, principalmente, dizer para a dubladora do time Turner que a morte da sua amiga e a antiga dubladora do personagem era culpa dela. Foram alguns dos eventos que fizeram a internet se virar contra ele. E Que isso, cara? Como assim? atualmente, Hartman é um cara bem odiado por praticamente todo mundo. Pinwheel Caralho, mané. O maluco veio com uma avalanche de merda. foi um programa da Do Nickelodeon nada. que esteve no ar entre 1977 a 1984. O programa era bem parecido com Vila Sésamo, tendo na sua programação blocos educativos com uso de atores e fantoches, além de passarem curtas feitos ao redor do mundo, sendo um deles o famoso Clockman, que é o caso de Lost Media mais popular, e que ficou vários anos perdido até ser encontrado em 2017. E Olha o que só. dificultou a busca pelo Clockman é o fato de que a maioria dos episódios de Pinwheel está perdido, sendo que apenas alguns episódios completos estão disponíveis. E é bastante improvável que Muito todos velho, eles né? sejam recuperados algum dia, já que não se sabe ao certo quantos episódios foram feitos. Johnny Quasar. Johnny Quasar é a versão beta do que Olha o tamanho da cabeça. Caralho, filho. viria a ser o personagem Jimmy Neutron. Jimmy A primeira Neutron. aparição do personagem veio O de um Psycho. truque em CGI produzido em 1995 para a SIGGRAPH, uma convenção de Bom, o cachorro ele já tinha um design, né? Agora o Jimmy Neutron, pelo amor de Deus, o crânio. computação gráfica. E por muito tempo, esse curta do personagem era uma mídia perdida, já que ele não estava disponível completo em nenhum lugar da internet. Isso tudo mudou em 2017, quando o dublador do personagem upou o clipe completo em seu canal do YouTube. Olha aí. Bye Bye Beavers. Pô, mano. Castores pirados. Maneiríssimo esse desenho. Bye Bye Beavers é o nome dado a um planejado último episódio do desenho Castores Pirados, pensando para ser lançado em novembro de 2001. Porém,
Apesar dele ter sido produzido, o episódio nunca foi finalizado e lançado, por causa de algumas É que nem Caverna do Dragão, é? polêmicas dentro da Nickelodeon. Dentro do episódio, os personagens receberiam uma carta anunciando o fim do desenho, assim percebendo que eles são personagens de um desenho animado. Logo, os personagens começam a quebrar a quarta parede, com os dubladores se chamando pelos seus nomes reais e Olha criticando o fato do show estar sendo cancelado. Além Sim, o Briggs ele dublava o Castor Marrom. de comentar que o show iria continuar sendo transmitido através de reprises e os responsáveis pelo desenho não iriam ser pagos após o cancelamento. Porém, no fim do episódio é revelado que tudo aquilo era uma piada de 1º de abril, implicando que aquele não era o real último episódio do desenho. E a Nickelodeon resolveu não lançar o episódio por causa das críticas direcionadas ao canal. Além do episódio quebrar uma suposta regra na Nickelodeon de um episódio de um desenho dar a entender que aquele é o fim da série. Posteriormente, o áudio do episódio foi vazado, mas ainda não se sabe se ele chegou a ser animado ou só ficou na fase de storyboard, já que nenhuma evidência visual do episódio foi disponibilizada para o público, além de alguns storyboards vazados. Olha aí. Bob Esponja. Lá vem o brabo. Camada 2. Mano, Bob Esponja atual é muito ruim, né, mano? Vocês já pegaram pra ver os episódios que passam hoje em dia? Nossa, você é muito cansado, mano. Os episódios antigos é muito melhor. Gibby seria Ele teve Ele teve uma série dele. Isso aconteceu. um spin-off de iCarly que acompanharia o personagem que dá nome à série. Um piloto da série foi filmado, mas ele nunca foi transmitido, além da série ter sido cancelada. Até hoje, o piloto se encontra perdido, e é bem provável que a Nickelodeon disponibilize algum dia. E o único material que a gente possuía desse piloto até alguns tempos atrás eram fotos dos sets. Porém, recentemente foram descobertas fotos tiradas durante as gravações por uma mãe de um dos atores do piloto. Fotos essas que são os únicos materiais que nos dão uma ideia melhor de como esse piloto era. Eu acho que não foi pra frente porque começou a estourar as denúncias sobre o Dan Schneider, né? O piloto de Drake e Josh. O piloto da popular série do Drake e Josh é uma peça de mídia que intriga bastante os fãs. Ele foi produzido em 2002, antes da emissora decidir dar a luz verde para a produção da série em si. E Trocaram o pai, é? Fora isto, pouco se sabe sobre essa produção, além do fato da sua história ser a mesma do real primeiro episódio da série, e do pai do Josh ser interpretado por um ator diferente do da série, sendo o ator Stephen Furch ao invés do Jonathan Goldstein. E essa mudança ocorreu por conflitos de agenda com o ator original. O piloto era completamente desconhecido pelo público até 2009, quando o Dan Schneider, o criador da série, postou um pequeno trecho do piloto de um pouco menos de 1 minuto e meio no seu canal do YouTube. Porém, ele ficou por pouco tempo no ar, até ele ser privado. Mas felizmente... É que vai ter redublagem do Vitor? Mano, o foda é, o Vitor fez uma redublagem mó maneira do primeiro episódio do Drake e Josh. Mano, teve participação de um monte de gente. O Venzão dublou também, o Bife, a Milena. Só que, mano, a Nickelodeon tem um problema muito sério com copyright. Você não pode postar nada da Nickelodeon na internet que eles derrubam, mano. É tipo a Nintendo dos canais de desenho. Aí, porra, ele só transmite na Twitch de vez em nunca. Esse trecho conseguiu ser recuperado. É muito chato, porque não tem como disponibilizar pra galera ver, né, mano? Contudo, o piloto completo ainda permanece perdido. Cry Baby Lane. Cry Baby Lane é um filme de TV produzido pela Nickelodeon e transmitido uma única vez no canal durante o Halloween de 2000, apenas nos Estados Unidos. Após a sua transmissão, o filme caiu na obscuridade com nenhum tipo de lançamento em home video, e ele só foi ganhar atenção novamente em meados de 2011, quando diversas pessoas na internet começaram a compartilhar memórias acerca do filme, e em muitas delas elas relatavam o quão assustador e desconfortante o filme era. E toda essa mística ao redor do filme só aumentava pelo fato de não ser possível assisti-lo em nenhum lugar. Isso durou até que no mesmo ano um usuário do Reddit disponibilizou uma gravação em VHS do filme, e também posteriormente a própria Nickelodeon retransmitiu o filme no Halloween de 2011, 11 anos depois da sua estreia. Nunca vi esse filme, não. Também afirmou que elas haviam esquecido do filme, o que desbancava a teoria de que ele havia sido banido por ser assustador demais. E hoje em dia o filme pode ser visto por completo no YouTube.
Crash Nebula. Crash Nebula é Ah, esse desenho era chato. um personagem fictício dentro do universo dos Padrinhos Mágicos. E por algum momento, se planejou fazer tanto uma série própria focada nele, quanto um filme Eu odiava quando tinha aparição dessa porra no Padrinhos que Mágicos. acompanhava a série. Um episódio piloto foi feito, porém a série e o Esse episódio passava! Esse episódio passava na TV, não passava? filme foram cancelados por razões desconhecidas. Contudo, se acredita que foi por causa das semelhanças com o filme Sky High da Disney. O próprio episódio piloto foi transformado posteriormente em um episódio dos Padrinhos Mágicos. E caso você assistiu a série quando ela era transmitida, você possivelmente viu esse episódio, porque pelo que eu me lembre, ele era bastante reprisado. Ele passava toda hora, esse episódio era muito chato. Ah, Sky High não é filme ruim não, pra época era daorinha. Desenho abobalhado, sim. Camada 3. Bob Esponja usa calcinha. Astrologia com Lula Molusco. Esse tópico se refere a uma série de curtas estrelando Lula Molusco que foi produzido e transmitida na Nickelodeon entre 2000 a 2001. Nela, o personagem contava o horóscopo de alguns signos, sendo representado por personagens do desenho. Apenas 6 curtas, cobrindo um signo cada, foram feitos, porém muitas pessoas especularam que todos os 12 signos tinham seus próprios curtas, e que 6 faltantes estavam perdidos. Mas um artista que trabalhou nos curtas desmentiu essa teoria. Ué, mas nunca vi esses curtas acontecendo não. Isso era pra passar no intervalo, será? Dan Schneider. Ao longo dos anos, muitas pessoas ligadas à Nickelodeon vinham apresentando um comportamento bem estranho. Não só o Butch Hartman que eu mencionei antes, mas como também a estrela da série Drake Josh, Drake Bell, que recentemente foi acusado de mandar mensagens bem impróprias a menores de idade. E uma das figuras chaves da antiga Nickelodeon também não escapou dessas polêmicas, já que o produtor Dan Schneider, conhecido por ser a mente por trás de sucessos como Bob Esponja Centauro, foda-se, Kenan Kel, Drake Josh, iCarly e Birante Vitória, ficou bastante conhecido recentemente por algumas atitudes bem esquisitas, como por exemplo, o seu claro fetiche por pés. Por pé, mano, cara, mano, isso era muito esquisito, mano, nesse programa. Tudo tinha bagulho de pé. Parece o Tarantino, esse maluco aí, velho. Tudo o cara bota pé nas filmagens. Inclusive, gerou diversas cenas bem desconfortantes em praticamente todos os seus shows, além de tweets bastante suspeitos. E é claro, várias atrizes que trabalharam com ele relatando comportamentos bem invasivos vindos do produtor. E provavelmente por causa dessas polêmicas, em 2018, Dan Schneider foi desligado da Nickelodeon em uma ruptura que foi levada à mídia como pacífica. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu nos bastidores para levar a essa decisão. Então, eu sei que tem um documentário lá da Netflix que eu assisti, mano, bagulho pesadão, viado. Família X. Família X, Ah, esse daí eu assistia. o TX no original, é um desenho bastante esquecido do canal, que foi produzido entre 2005 a 2006, Era possuindo maneirinho. apenas uma única temporada com 20 episódios. Esse curto período de transmissão veio por causa da sua baixa audiência e pelas críticas comparando o desenho com filmes incríveis da Pixar, já que na série nós acompanhamos uma família de É a família de espiões. espiões que tem que esconder as suas identidades secretas e tentar viver como uma família normal. E eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Pois é, Spy Family. Só que Spy Family é diferente, né? Tipo assim, o cara, ele é espião, a mulher, ela é assassina, os dois não sabem sobre um do outro. A única que sabe tudo é a Anya, né? Que é a filha, porque ela lê a mente dos outros, só que ninguém sabe que ela lê mente. O Spy Family é maneiro, é divertido. Enfim, a dublagem brasileira desse desenho por muitos anos estava perdida, já que era possível apenas encontrar 2 episódios completos do desenho na internet. Isso felizmente mudou quando a Pluto TV disponibilizou todos os episódios dublados em seu serviço de streaming. Nicktropolis. Nicktropolis era um MMORPG feito para o site da Nickelodeon, onde isso existiu? Possibilitava os jogadores interagirem entre si em um ambiente virtual baseado em franquias da emissora. Ele foi lançado pela primeira vez em 2007 e em 2010 ele teve uma mudança, se transformando no T-Club. E 3 anos depois, em 2013, o jogo foi tirado do ar e hoje em dia é impossível de jogá-lo.
É, mano, a época desses jogos de conversa online já foi, né, mano? Nickers. Nickers foi um Cuidado com isso daí, ficar falando esses negócios. programa da Nickelodeon transmitido na Argentina, Espanha, México e no Brasil, com cada país tendo a sua própria versão. Ele era basicamente um programa voltado para o público adolescente, onde havia apresentações de diversas bandas populares, além de passar programas da Nickelodeon dentro da sua programação. Ele durou de 2007 a 2008 e foi cancelado em todos os países em que ele estava presente por causa da baixa audiência. E da versão brasileira existem eu lembro desse maluco aqui, mano. Eu lembro desse cara. Tem poucos episódios disponíveis, sendo eles upados no YouTube por um dos apresentadores do programa. Eu lembro, mas é do Zapinzone, mano. Vamos a uma pausa curtinha e voltamos com mais. Chega de comercial. Voltamos ao programa, que é muito mais legal. Olha aí. Camada 4. Yammer. Yammer é um personagem bizarro encontrado dentro dos arquivos de um jogo de navegador do Bob Esponja chamado SpongeBob Saves the Day. Ele foi encontrado após uma pessoa aleatoriamente pulsar dentro dos arquivos do jogo e encontrar alguns sprites não utilizados dentro do jogo. E dentre eles estava lá essa coisa. Mano, que porra é essa, cara? Mas isso daqui provavelmente foi alguma piada da rapaziada que tava desenvolvendo o jogo e esqueceram de tirar do programa. Esta descoberta obviamente deixou muitas pessoas curiosas e um pouco confusas, mas após um pronunciamento da desenvolvedora, tudo se esclareceu. Esse personagem é usado como um placeholder para testar algumas mecânicas do jogo, antes das artes oficiais serem feitas. E ele é meio que uma piada interna dentro do estúdio. E o sprite estava dentro do jogo porque eles simplesmente esqueceram de tirá-lo. É isso mesmo que eu falei, cara. Aparentemente, ele ainda está lá nos arquivos do jogo até hoje. As interrupções do Jimmy Neutron. Para promover o filme do Jimmy Neutron, lançado em 2001, a Nickelodeon decidiu criar uma campanha bastante criativa, já que durante a transmissão do canal, em um certo momento, o Jimmy Neutron sairia do logo da Nick e com os seus equipamentos alteraria a transmissão do que estivesse passando. E isso iria de coisas bastante simples, como repetir várias vezes uma mesma cena, até mudar completamente o estilo do desenho. Como ele fez um episódio de Bob Esponja, onde ele o transformou em um show de fantoches. E apesar da maioria dessas interrupções terem sido encontradas, algumas ainda permanecem perdidas, e outras ainda existem dúvidas da sua existência. Que maneiro, mano. Esse daí eu não conhecia, não. Na época que eu assisti, isso não estava acontecendo, não. Mr. Miri. Moleque, esse daí era muito esquisito, esse daí, dos fantoches. Miri foi um show canadense lançado pela Nickelodeon de 2006 a 2009. Ele é bastante conhecido hoje em dia por ser um programa bastante nojento e desconfortável. Ele acompanha a vida de dois amigos que trabalham em uma rede de fast food dentro de um shopping. Todos os episódios possuem alguma coisa bem grotesca neles, e as tramas esse daí eu não gostava, não. Os episódios ficam ainda mais nojentas por causa dos bonecos, que são muito feios. E é até impressionante que esse programa passou na Nickelodeon, pois parece claramente uma coisa que passaria no Adult Swim. Isso que é foda, né, mano? Os malucos aprovaram essa porra e o Hora de Aventura não, vai entender. Eu me lembro bastante dele passando no Nick Night na época. E infelizmente, este é mais um programa que a sua dublagem brasileira está quase toda perdida, sendo que existe apenas um episódio dublado disponível. Sério? Caraca. É que eu lembro das vozes, mano. Isso daí me lembrou também aquele 31 minutos. Vocês estão ligados que é aquele de fantoche? Acho que, se não me engano, era um programa argentino que foi dublado. Mas era tipo um programa pra criancinha. Era tipo educativo, tá ligado? Piloto de Backyardigans. Também conhecido como Me and My Friends, a primeira versão do que seria posteriormente o desenho Backyardigans foi produzido em 1998 dentro dos estúdios da Nickelodeon em Orlando. E o mais interessante sobre esse piloto é o fato dele ter sido feito em live action, com os atores vestindo fantasias dos personagens. Caraca. Porém, o piloto foi rejeitado pela Nickelodeon, que só em 2004, desta vez em animação 3D, a série foi produzida após um curta animado feito em 2002. Mas as únicas coisas que temos do piloto original disponível são algumas imagens de produção, artes conceituais e uma filmagem de apenas 3 segundos encontrada em um clipe de comemoração dos 10 anos do estúdio da Nickelodeon. Olha aí. Eles andando com brabo. Cheio de aura. A música autona do nada, viado. Camada 5, hein? Ah, meu Deus! A
música do Kurt Cobain para Ren Stimpy. Existe um rumor acerca do desenho Ren Stimpy, onde supostamente o Kurt Cobain compôs uma música exclusiva para o desenho em 1990. Ele apresentou esta música no estúdio de animação do desenho, porém, os executivos não gostaram nem um pouco da música e nem da atitude de Kurt, que de acordo com o rumor, estava bem arrogante naquele dia. E com isso, a gravação da música foi simplesmente jogada no lixo. Acordou arrogante. Fontes sobre esse incidente são bem duvidosas, já que a única pessoa ligada à produção do desenho a mencionar esse caso foi um dos dubladores que contou essa história em um podcast que havia sido chamado. Olha Logo, aí. não é possível confirmar a existência dessa música, já capaz. que em vida o próprio Kurt Cobain nunca sequer mencionou esse caso. A cápsula do tempo da Nickelodeon. Em 1992, a Nickelodeon fez um projeto onde eles chamaram algumas crianças para criar uma cápsula do tempo onde seria colocado coisas que as crianças da época achavam importantes. Esses objetos foram escolhidos através de uma votação. Alguns dos itens escolhidos foram coisas como um Game Boy, um skate, uma boneca Barbie, jornais que noticiavam grandes eventos dos anos 90 como a queda da União Soviética e diversas outras coisas. Esses itens Game Boy hoje vale uma grana. foram colocados em uma cápsula laranja e enterrados nos estúdios da Nickelodeon, com previsão de serem desenterrados 50 anos depois do dia do seu enterro, ou seja, a cápsula será desenterrada em 2042. Nossa, falta muito ainda. O evento foi transmitido ao vivo nos Estados Unidos, quebrando o recorde de audiência. Transmissão essa que está disponível por completo no YouTube. Caraca, que da hora. Esse é um piloto perdido de um game show gravado nos estúdios da Nickelodeon em 1998 que não foi aprovado pelo canal. O Essa é a Nick não faliante. piloto é apenas conhecido através de 5 segundos de gravação que foi encontrado em um vídeo comemorativo feito por funcionários da Nickelodeon. Eu não botaria meu Game Boy na cápsula do tempo, não. E através Tá dele maluco? é possível ver que ele mistura live action com animação. Fora isso, esse curta é um completo mistério. E em 2021, um novo programa com o mesmo nome foi produzido. Só mais e dessa 17 vez anos? transmitido Moleque, 17 anos é tempo pra caralho. no canal. Porém, parece que o modelo dessa nova série é bastante diferente do piloto original. Cartoon Lost and Found. Cartoon Lost and Found foi um especial de TV transmitido na Nickelodeon pelo bloco Nick at Night em 1990. Ele era um episódio piloto que nunca foi atualizado a se tornar uma série completa. Nele, o ator conhecido por viver o Batman dos anos 60, Adam West, interpretava um arquivista que colecionava desenhos animados vindos diretamente dos anos 50, 60 e 70, que foram perdidos pelo tempo. E, ironicamente, o próprio episódio se tornou a Lost Media, já que depois do seu lançamento original, ele não foi visto por inteiro por anos, sendo que até setembro de 2020, apenas alguns comerciais anunciando a estreia do programa estavam disponíveis, e ele só foi encontrado após um usuário anônimo postar o episódio completo no Internet Archive. Caraca, Astro Boy é quente, tá? É antigo pra caralho. É maneiro. Tinha um jogo de Play 2 do Astro Boy que eu achava muito maneiro, velho. Deve ser uma merda, porque todo jogo que eu gostava quando era criança é uma merda. Ai meu Deus, começou Resident Evil. Camada 6, fudeu. Storyboard Jam. Storyboard Jam se trata de um storyboard feito por animadores que trabalhavam no desenho dos Rugrats. Esses animadores tentavam criar uma história em conjunto mais grotesca que eles conseguiam pensar, com uma pessoa desenhando alguns storyboards e logo em seguida passando para outra pessoa continuar a história. Uma dessas jams, conhecida como Incredible, ganhou notoriedade com alguns relatos vindo de um dos participantes Olha a cara do menino dela, chamado Steve Hassel, que descreveu vários desenhos que ele havia recebido, como cenas de incesto entre os personagens de Rugrats, além de violência doméstica. Qual é, mano? Caiu, moleque, a censura me deu um susto da porra. Calma aí, mano. Eu achei que os moleques só estavam bebendo bebida alcoólica, pô. Caralho, eu pensando que a parada doente dos caras já é, tipo, era leve, tá ligado? Mas não. Os malucos fazem as paradas mais doentias dentro do estúdio de desenho pra criança. Qual é, mané? Inclusive, apenas uma página com 12 painéis dessa história foram vazadas. Contudo, grande parte da história ainda permanece perdida, já que ela chegou à produção de outro desenho do estúdio. E não se sabe exatamente o que eles fizeram com os storyboards, mas é provável que todo o resto da história esteja completamente destruída. Caralho, mané, tá maluco? A merda que isso daí...
Caralho, moleque, que absurdo. The Butcher. The Butcher, ou Açougueiro, é um Passatempo dos caras, mano. suposto Caralho. curta feito com fantoches que foi produzido no início dos anos 2000 e transmitido na Nickelodeon. De acordo com um relato que apareceu no Reddit, esse curta misterioso foi feito com ossos de animais reais. O Desenho relato de foi feito bebezinho por um ainda, usuário no pois é. Reddit conhecido como DeadUser00 e segundo ele, Hentai CP Baby, calma aí, cara. além dos fantoches feitos de ossos, o curta também apresentava uma mão humana segurando uma faca que cortava os bonecos. E havia ainda uma cena onde apareciam animais dentro de recipientes de Medo, vidros mano. e outra cena em particular onde era mostrada uma fusão de vários animais criando monstros assustadores. E por fim, o curta não possuía diálogos, apenas uma música ambiente e alguns efeitos sonoros. Muitos duvidam da existência desse curta e acreditam se tratar de um caso de efeito Mandela, ou o ator do post confundindo com alguma outra produção, como um episódio de Coragem o Cão Covarde e um curta stop motion chamado Odokuro. Mas a resposta mais aceita é que se trata de um curta chamado Butcher's Hook, de 1996, que possui a maioria dos elementos descritos. Porém, esse tal curta nunca foi transmitido na Nickelodeon, Parece os desenhos do Tim Burton, é o o stop que motion ainda que ele resta faz. dúvidas se esse é realmente o filme descrito. Nickelodeon Creep Club. Isso se refere a uma lista de pessoas que em algum momento foram bastante influentes dentro do canal, como produtores de séries populares que estão envolvidos em diversas coisas bem pesadas com relações a menores de idade e outros tipos de coisas bastante nojentas, incluindo o próprio Dan Schneider que eu havia mencionado mais cedo. E é impressionante a quantidade de pessoas que são de alguma forma envolvidas com a Nickelodeon que são seres humanos bem desprezíveis. Então rendeu até o documentário O inteiro. incidente da roda de hamster. Em Ué. 2017, no subreddit Tip of My Tongue, um usuário fez um post descrevendo um estranho acontecimento que ele presenciou ao ligar no canal da Nickelodeon. De acordo com a Ah, isso daqui já é falaram. história, durante os anos 2000, o autor Falaram! relata que após ele ligar a televisão no canal da Nickelodeon, ele se depara com um vídeo preto e branco de várias pessoas nuas correndo em uma roda de hamster gigante. Papo. Ele ficou assistindo aquela cena até que ele resolveu simplesmente mudar de canal. Porém, ele logo começou a pensar o quão bizarro é o que ele tinha acabado de presenciar, então ele rapidamente volta para o canal apenas para ver um episódio normal de Bob Esponja. Muitas pessoas simplesmente acreditam que isso é apenas uma história inventada, já que não claro que seria é, a primeira vez que isso aconteceu. E também porque não existe nada na internet que sequer se assemelhe a essa descrição. Inclusive, existe a teoria que o que ele presenciou naquele dia foi uma espécie de intrusão de sinal. Mas já que não existe nenhuma notícia ou pronunciamento oficial sobre isso, é bem difícil de acreditar que esse relato é realmente verdadeiro. Então, papinho do caralho, mano. Só pra chamar a atenção no Reddit, mano. E eu acho que é isso. Esse é o fim do iceberg. O que acharam dele? Já existiam alguns canais aqui no YouTube Legal. que fizeram vídeos do iceberg da Nickelodeon, mas eu acredito que tinha coisas que eu poderia adicionar, então eu fiz esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se Maneirinho. sim, deixe um like aí embaixo, além de um comentário. Peço também que se inscreva no canal para É isso, gente. Passe aí no link que tá na descrição e dê uma moral aí pro semideus, beleza? Tamo junto demais, rapaziada. Até a próxima. Valeu!